hoje, no segundo domingo ainda, na série Cuidados por Deus. Nós começamos essa série fazendo perguntas para o texto, Está em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, quando após o acontecimento, e qual é esse acontecimento? Essa é a primeira pergunta que nós fizemos no primeiro dia da série. O que veio antes de Jesus insistir com os seus discípulos para entrarem no barco? O que aconteceu antes? Em que Jesus agora chega para os discípulos, Kleber, e diz assim: olha, agora vocês entram no barco e vão para o outro lado. E eles dizem: puxa vida, nós queremos ficar aqui. E Jesus insiste mesmo para que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. O que veio antes disso? Veio o grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, aonde aquela grande multidão, mais ou menos 15, 16 mil pessoas, sem nenhum recurso, a Bíblia diz, num lugar deserto, onde não tinha nada que pudesse ser comprado, nada que pudesse produzir, mas que o milagre de Jesus em abençoar aquele alimento pôde saciar a fome daquele povo, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Eu estou recapitulando aqui para que você que está aqui pela primeira vez entenda essa série, Os Cuidados de Deus. E nessa primeira pergunta, o que veio antes, nós tratamos sobre a provisão de Deus. Em todo tempo, em qualquer circunstância, nós podemos confiar na provisão de Deus. Ele conhece a minha e a sua necessidade. E não somente Davi pôde dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mas eu e você também podemos dizer. Um exemplo está aí. Não estão isentos das adversidades. O povo do Rio Grande do Sul está passando por um momento crítico, tremenda adversidade. Mas olha como que Deus é tremendo e cumpre a sua palavra. Aqui na nossa região e entre todas as regiões do Brasil, mas aqui nessa região, uma cidade pequena, com as demais cidades que compõem a nossa região, bem próximo, todo mundo envolvidos com o objetivo de levar um pouco de alimento e de cuidado para aquele povo que está sofrendo. Sabe o que é isso? É Deus nos impulsionando, irmãos. É Deus abrindo as portas para cuidar daqueles que estão agora passando por adversidades. É Deus cumprindo a sua palavra. Quantas pessoas estarão sendo alimentadas porque você contribuiu, porque o Espírito Santo tocou no seu coração e você foi na sua despensa e compartilhou com alguém que você nunca viu, não sabe onde está, mas que vai ter ali também o alimento para saciar a sua fome, a roupa para vestir, remédio para beber, o sapato para colocar nos pés. O que é isso, pastor? É o cuidado de Deus, é a provisão de Deus. A gente via crianças chegando, pessoas simples, mas dando ali, repartindo ali aquilo que podia com o seu próximo, sem conhecer, mas um toque do Espírito Santo impulsionando o coração das pessoas. Provisão, cuidados por Deus. A segunda pergunta é: se Deus é tão maravilhoso e tem cuidado de nós, por que então, depois de viverem esse tremendo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, viveram esse momento espetacular, tremendo, um grande milagre, impactou aquele povo, um povo que vinha de pequenos vilarejos e agora estão ali vivendo esse tremendo milagre? Puxa vida, nós viemos de lugares tão pequenos, simples, juntou-se aquela grande multidão, e aí Jesus sacia a fome deles. E agora Jesus pega os seus discípulos, os seus amigos, aqueles que caminhavam com ele, e diz: vocês vão entrar no barco e vão para o outro lado. E a pergunta é essa: por que Jesus, que sabe todas as coisas, Ele sabe o meu pensamento, Ele sabe os intuitos do meu coração, Ele sabe o que eu vou dizer, Ele sabe o que vai acontecer comigo amanhã, Ele sabe todas as coisas. Como esse Jesus que é tão maravilhoso, que tem cuidado de nós, pode insistir com os seus amigos, os seus discípulos, a entrarem num barco, sabendo ele que haveria uma grande tempestade? Como pode isso? Como pode passarmos por adversidades, sendo fiel, sendo justo, sendo temente a Deus? Como pode Deus permitir que um filho dele, como nós ouvimos aqui nessa noite, já fiel,
que é justo, temente a Ele, que serve a Ele com alegria, em temor e tremor. Como pode esse Deus que é amor, misericordioso, permitir adversidades na vida desses filhos? Como pode alguém que é fiel a Deus receber uma notícia de um desemprego? Como pode alguém que serve a Deus, Daiane, com fervor, que faz a obra de Deus com zelo e dedicação, receber um diagnóstico de uma doença que para a medicina é incurável? Como pode isso acontecer? Se Deus é o próprio amor, e se nós estamos debaixo do cuidado dEle, meus irmãos, tudo é possível, porque o que Deus tem para nós é muito maior do que essa vida. Nós podemos perder essa vida matéria, esse corpo matéria, pode até sucumbir diante dessa morte física, mas o que Deus tem para nós vai muito além disso. É eternidade, é corpo glorificado, é estar com Ele por todo o tempo, aleluia. E vai além, mesmo que uma doença de um câncer terminal sucumbir com esse corpo matéria e levá-lo ao sepulcro, Deus tem um lugar preparado para os seus, em um corpo agora glorificado, tal qual de Cristo, não mais de vergonha, não mais de humilhação, não mais um corpo que adoece, envelhece e morre, mas um corpo para viver eternamente com Ele, num lugar preparado por Ele, por toda a eternidade. E quando então Jesus insiste com os discípulos, era para mostrar para eles isso, porque eles estavam preocupados com o reino terrestre. E a Bíblia diz que eles estavam fazendo uma conspiração, mesmo que forçado, para colocar Jesus como rei em Israel. E Jesus não veio para ser rei de Israel, Ele veio para ser o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquele que está sentado no trono, aleluia, à destra do Pai. É esse o reino do Senhor Jesus, um reino eterno, que não está limitado a períodos de governos. Quantos governos nós já tivemos no nosso país? Mesmo numa monarquia, quantos reis já se passaram? Mas o Rei dos Reis nunca vai passar, porque Ele é eterno, é alfa, ômega, princípio e fim. Esse é Jesus. Por isso que Ele insistiu com os discípulos, porque eles estavam quase sendo corrompidos por esse sistema mundo, e que tem corrompido muitas pessoas, que se interessam e se apegam às coisas apenas dessa vida. Quantas pessoas, eu disse isso, que eram fiéis a Deus, eram instrumentos de Deus, mas começaram a se envolver com as coisas dessa vida, e de uma maneira cada vez mais efetiva, e foram deixando as coisas de Deus de lado, se tornaram mecânicos naquilo que faz, se tornaram religiosos e se afastaram da presença de Deus. E Jesus sabia disso, sabia dos riscos que os seus discípulos estavam correndo se ficassem ali, aonde havia acontecido aquele grande milagre, porque eles estavam sendo corrompidos pelos desejos desse mundo. E Jesus disse: eu preciso de vocês, há uma missão para vocês realizarem, há uma obra para vocês realizarem. Vocês ainda têm que pregar em Jerusalém, na Judéia, Galileia e até os confins da terra. O meu evangelho ainda há de chegar, e eu conto com vocês. Então não se apegam a esse reino. E glória a Deus que os discípulos entenderam todo o cuidado, todo o ensinamento de Jesus, receberam o poder do alto, o Espírito Santo. E nós podemos ver na Bíblia que mesmo sendo decapitados, mortos, eles ainda continuavam servindo ao Senhor e escrevendo a sua história de um reino eterno, um reino com o Senhor Jesus. É isso que Jesus estava ensinando para eles, porque
enfrentar uma tempestade, não havia perigo, porque Jesus tem o controle de todas as coisas. Agora os nossos corações, as nossas escolhas, as nossas intenções, Deus nos dá a liberdade de escolha, e os discípulos estavam correndo risco, mas nessa noite eu quero recordar você que vale mais um dia na presença do Senhor do que viver 1000 anos lá fora. Vale mais estar na presença do Senhor, porque a nossa alma vale mais do que o mundo inteiro, e a Bíblia diz isso. Por isso Jesus diz: vai para a tempestade, porque eu controlo ela, porque eu tenho o controle de todas as coisas nas minhas mãos. Agora você tem a opção de escolhas, e talvez a sua escolha seja uma escolha errada, apenas para essa vida. E o que eu tenho para vocês, e que vocês devem anunciar, é esse evangelho de boas novas de salvação, de libertação, de transformação, de vida eterna. E a pergunta de hoje é a terceira da série. Jesus, o texto diz que insistiu com os discípulos para entrarem no barco. Sabia ele que haveria essa tempestade. A intenção era proteger os seus discípulos das escolhas apenas dessa vida. E eles entram no barco ao anoitecer, e Jesus vai ao monte orar. E eles começam a navegar e logo deparam com a tempestade. E eles começam a remar e as ondas estão bravas, porque o vento bate forte. E as águas começam a entrar dentro do barco, e eles vão insistindo, e aquela grande tempestade, a água batendo e entrando, e eles tirando, e eles vão lutando, e vai chegando já na 4ª vigília da noite, que é na madrugada, depois das 3 da manhã, e eles perseveram ainda remando a tempestade, e eles continuam remando, cansados, fadigados, fisicamente e emocionalmente eles estão fadigados, porque estão remando uma noite inteira contra uma tempestade. E Jesus então, na 4ª vigília da noite, aleluia, com seu brilho e seu poder, vem andando por cima das águas. Jesus, nesse momento, ele podia ter, como certa ocasião, ele pediu o barco de Pedro emprestado. Não foi isso? Pedro, eu quero o seu barco emprestado. Jesus é tremendo, sabe todas as coisas, nos ensina com todas elas. Ali ele escolheu o barco de Pedro. E Pedro foi aquele que recebeu a missão para cuidar da sua igreja. Começou ali a história de Pedro, quando Jesus pediu o barco dele emprestado. Mas agora, Jesus poderia ter pedido um barco emprestado. Eu preciso de um barco, eu preciso de encontro aos discípulos. Eles estão em meio à tempestade, eu preciso ir até eles. Mas Jesus, que tudo pode, agora mostra o seu poder e a sua autoridade. Ele vai andando por cima das águas. Ele sabe aonde os seus discípulos estão. Ele sabe de que maneira eles estão fadigados física e emocionalmente. Jesus sabia. Jesus sabe como você está em meio às suas tempestades. Ele sabe exatamente aonde você está, o ponto que você está. E sabe das suas fadigas físicas, emocionais. Jesus sabe que talvez você esteja remando já nos últimos momentos de força ainda que você traz lá de dentro, tamanha fadiga física e emocional que você está vivendo. A prova é que eles estavam fadigados emocionalmente, porque quando a luz brilhou e eles olharam, viram que vinha alguém por cima das águas, eles pensaram ser quem? Um fantasma, ou seja, emocionalmente eles estavam também abalados, porque viram um fantasma. Olha a situação que eles estavam.
Talvez você esteja vivendo um momento de fadiga, em meio a uma tempestade que você está remando e não vê o seu barco avançar. Mas eu quero te dar uma boa notícia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, ele diz assim, aleluia, eu me apego muito a isso. Ele escreve com uma certeza: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que foi por cima das águas, Ele conhece a minha e a sua situação, e Ele também vem ao nosso encontro. E a pergunta de hoje: se Jesus com poder e autoridade vem por cima das águas, ao encontro dos seus discípulos, sabendo exatamente aonde eles estavam e de que maneira eles estavam, porque agora, quando se aproxima deles, Ele entra no barco com eles. Porque agora, Samuel, esse Jesus que não precisou de um barco emprestado, mas que andou por cima das águas, e olha o momento em que Jesus caminha por cima das águas, o momento era crítico, porque havia uma tempestade, e Jesus está andando por cima das águas em meio à tempestade. Quando Jesus vai de encontro aos discípulos, a tempestade ainda não havia cessado, o vento ainda era forte e as ondas eram bravias, batiam com ímpeto. E Jesus, nessa circunstância, André, Ele vai andando de encontro aos seus discípulos, sem temer, sem desistir, mas amando e desejando estar com eles. E aí, no capítulo 6, versículo 51, tem a resposta, porque Jesus então subiu no barco. A Bíblia responde tudo. Porque aquele que é poderoso, glorioso, que tem o controle de tudo, entrou no barco dos discípulos. E a Bíblia responde mais essa pergunta, João. Marcos 6,51. Então, subiu no barco. Para quê? Jesus subiu no barco para estar junto deles. Jesus subiu no barco para estar junto deles. E se na primeira semana foi provisão, na segunda semana foi proteção, hoje é presença. Jesus desejou estar com eles. Em meio à tempestade, Jesus desejou estar com eles, estar junto deles. E esse é o desejo de Deus desde a criação. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim lindo, com tudo aquilo que o homem podia usufruir, e apenas uma das árvores Deus reservou para ele, e estabeleceu um limite para o homem, dizendo: olha, de tudo você pode usufruir. E imagina que cardápio que Adão e Eva tinham. De manhã, que frutas, legumes e verduras que nós vamos comer hoje. No meio do dia, qual vai ser o nosso cardápio? À noite, porque foi essa a ordem de Deus a eles: de tudo vocês podem usufruir. Mas eles não conseguiram
ser obediente, e de apenas uma árvore, que era a reserva de Deus, a árvore do conhecimento do bem e do mal, em que Deus disse assim: olha, não comam, essa é minha, de tudo vocês podem usufruir, mas dela não, porque o dia que vocês comerem, certamente morrerão. Vai haver uma separação, há um rompimento de aliança, de limite, é um pecado sendo introduzido, então não comam. Mas o homem, que tinha tudo, não conseguiu respeitar a vontade de Deus, e de uma só que Deus tinha, ele foi, tocou e comeu. E como que tudo que Deus disse cumpre, a partir desse momento houve uma separação entre Deus e o homem. O pecado introduziu na humanidade, e aquele Deus que todos os dias, desejando a presença do homem, proximidade com o homem, que todos os dias na viração do dia vinha se relacionar com o homem, agora o pecado faz uma separação entre o homem e Deus. Acabou-se aquele relacionamento diário que Deus tinha com o homem todos os dias. Deus desejando a presença do homem, Deus desejando a proximidade com o homem, tinha um plano, aleluia. Se o homem não conseguiu respeitar a vontade de Deus, e de tudo aquilo que ele podia fazer em uma só árvore, ele foi e a tomou, criando esse rompimento no relacionamento entre Deus e o homem, e o pecado atingiu toda a humanidade. Por um só homem, eu e você fomos contaminados. Mas Deus, pela sua infinita graça, de um filho só, Deus tinha um só, o homem tinha o paraíso, o jardim todo, e de uma árvore só ele não conseguiu respeitar. Olha agora a inversão. Deus tinha um filho só, o melhor que ele tinha, o seu filho unigênito, Jesus Cristo. E por desejar ter esse relacionamento, André, ele abriu mão. O homem não conseguiu abrir mão de uma árvore tendo tudo. Deus agora abre mão do único filho, unigênito de Deus, e nos presenteou. Quando Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu maior presente, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem não abriu mão de uma árvore entre tudo aquilo que ele tinha no jardim, e Deus abriu mão do seu único filho por mim e por você, porque ele deseja ter um relacionamento conosco. E Jesus então vem a esse mundo. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 versículo 23, em Mateus capítulo 1 versículo 23, que a virgem ficará grávida, aleluia, e ela dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus abriu mão do seu único filho. Uma virgem fica grávida e dá à luz a um filho, e o seu nome é Emanuel, Deus conosco. Deus abrindo a porta para o relacionamento pela presença com a sua criação. Isso é tremendo. Deus num plano glorioso dizendo: eu preciso restaurar essa humanidade, porque o meu desejo é tê-los na minha presença, tê-los junto comigo. Eu não abro mão.
E Jesus veio a esse mundo, Deus conosco, Emanuel. Cresceu, se fez homem, fez o seu ministério, anunciou o reino, cuidou dos seus discípulos, pregou as boas novas e se entregou no Calvário, porque Ele se entregou por nós. Não pense que Jesus foi preso. Ninguém tinha poder para prendê-lo, ninguém. Mas Ele, por desejar um relacionamento conosco, por desejar a minha e a sua presença com Ele, estar junto dEle, Ele se entregou por nós. E a Bíblia diz que lá no Calvário, Ele diz: Pai, aleluia, Pai, eu vim cumprir uma missão nesta terra. Eu vim morrer pelo Samuel, pelo Magdiel, pelo João, pelo Sebastião, pelo Samuel, pelo Rony, pelo Paulo, pelo Emerson. Eu vim morrer por eles. Então, Pai, a obra está consumada. A obra está consumada, Pai. Se o teu desejo é um relacionamento com o ser humano, a obra está consumada. Aleluia, irmãos. Cristo morreu para resgatar um relacionamento de Deus comigo, com você, conosco, aleluia. O Emanuel, Deus conosco, que deseja estarmos juntos dele, aleluia. Foi para isso que ele veio a esse mundo. E ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele rompeu com a morte, venceu a morte, tomou a chave da morte, e hoje ele está vivo, glorificado, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e aquilo que separava, já não separa mais. E Paulo vai dizer: justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, eu e você temos hoje paz com Deus. Aleluia. Por quê? Porque Ele deseja que estarmos juntos dEle. Ele deseja que nós estejamos com Ele, Kleber. O véu que separava já não separa mais. A injustiça que separava, foi pago o preço, e Ele nos justificou. E hoje eu e você temos paz com Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu quero chamar o Ministério de Louvor já. Foi para isso que Jesus entrou no barco, para estar juntos deles. Foi por isso que Jesus entrou na minha vida e na sua vida, porque Ele nos deseja junto dEle. Eu acho que você não entendeu, eu vou repetir. Sabe por que Jesus entrou no barco da minha vida e da sua vida? Porque Ele nos deseja juntos dEle. Já entenderam um pouco mais e eu vou repetir. Sabe por que Jesus entrou no barco da nossa vida? Porque Ele deseja que eu e você estejamos juntos dEle, aleluia. Mas como isso, pastor? Maria Elisa vai pôr João capítulo 14, versículo 1 e 2. A Bíblia responde: que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. 3. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo. 4. Para que você, 3 mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia. Jesus entrou no barco da minha vida e da sua, que maravilha, porque Ele deseja que eu e você estejamos com Ele por toda a eternidade.
Ele já preparou um lugar para nós, uma expedida. Está lá, prontinho, para que eu e você possamos viver toda a eternidade com Ele. Por isso que aquele que tem poder para andar por cima das águas, escolhe entrar no barco dos discípulos. Por isso que aquele que tem todo o poder nos céus e na terra escolheu entrar na minha vida e na sua vida, porque a escolha foi dele. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos ele, mas ele escolheu a nós. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Que maravilhosa escolha. Que bom ter sido escolhido por Jesus. Ele deseja que nós estejamos com Ele, assim como Ele desejou estar com os discípulos. Meu irmão, e caminhar com Jesus é a melhor escolha. Pode você passar por adversidades, dificuldades, mas sempre vem bonança e calmaria, porque quando Jesus entrou no barco dos discípulos, cessou-se a tempestade. E é isso que acontece na minha e na sua vida. Mesmo que nessa vida aqui ela seja uma vida de tribulações e aflições, e Jesus não deixou ninguém enganado. João escreve no Evangelho, capítulo 16, versículo 33. Olha, Jesus vai dizer assim: olha, eu vos digo essas coisas para que em mim, juntos, vocês tenham paz. Olha lá, eu disse isso para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se vocês estiverem junto de mim, aleluia, se vocês estiverem em mim, eu estou dizendo essas coisas para que em mim vocês tenham paz, mesmo diante das tribulações, aflições e tempestades. Se vocês estiverem em mim, vocês terão paz, porque no mundo tereis muitas aflições, mas eu já venci esse mundo. Que bom, que bom é que Jesus escolheu para que eu e você estejamos juntos dele. Por isso, nessa noite, se você ainda não tem a presença de Jesus, abra o seu coração para que ele também entre na sua vida, para que ele entre na sua vida, porque ele deseja muito, muito mesmo, que você esteja com ele nesta vida. E a Bíblia diz que muitas vezes mais abençoados, mas ainda com algo tremendo, que é a eternidade com ele. Que bom é estarmos juntos de Jesus. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.